Olá a todos, olá treinadores. Eu sou Kenji Esteves e hoje vim gravar um vídeo para vocês de uma pergunta importantíssima. Qual Pokémon tem futuro? Qual Pokémon vai para frente e por quê? Quem fez essa pergunta foi o Guilherme Couto de Minas Gerais, um cara transudo. O nome dele em apelido, o pessoal chama ele de galanteador, o cara fala numa voz assim, cara empolgante, um cara animado, sempre tá lá brincando com a turma, fazendo pro pessoal se esforçar. Cara esforçado é esse aí, Guilherme Couto, parceiro. Joia pra você, meu caro, tô fazendo esse vídeo aqui para tu. Bom, eu vou demonstrar aqui os dados, de acordo com a pergunta dele. Nós vamos usar a minha tabela pensada no Raikou, que vocês já devem ter conhecido do meu vídeo sobre personalidade, né? Mas antes de falar dela, eu gostaria de relembrar que dentro dela existia um controle de erro, cujo qual o controle de erro dava igual a 219. Eu reservei alguns itens aqui para demonstrar uma coisa para vocês que até agora as pessoas não entendem. Opa, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui. Opa, agora sim. Vou abrir o Excel aqui. Aí, beleza. Bom, vou demonstrar aqui uma coisa para vocês que talvez as pessoas não tiveram consciência ainda. Mas existem vários tipos de status. Existe o status do Pokémon e existe o status em batalha. Então eu vou apresentar a primeira questão que ninguém percebeu. O meu Pokémon ele tem 1, 4, 1, 5, 7, 9. E aqui eu tenho 1, 4, 7, 8, 5, 9. Significa que existe um tipo de status cujo qual nós pensamos que está somando no status do Pokémon, mas ele só soma no status de batalha, certo? Então eu vou fazer um demonstrativo básico aqui para vocês. Nós vamos usar Raikou e vamos fazer essa questão e eu vou demonstrar. Bom, aqui eu estou com 9.299 de velocidade. Vou colocar num cantinho aqui para não atrapalhar as outras coisas. 9.299. Vou deixar escrito com a letra branca para poder aparecer, né? Uai, não ficou branco? Como assim não ficou branco? Perdão. Esse aqui tem que ficar branco, senhor. Tá ali, tá? Dá pra ler. Por algum motivo misterioso não deu para ler ali o processo. 9.299, certo? E aí eu vou abrir um determinado quesito. Acredito que vocês já deveriam saber disso. Eu vou tentar evoluir isso aqui. Então diz que se esse quesito evoluir um nível, eu ganho 17 de velocidade. Né? E também eu tenho que atribuir o meu poder. Então o meu poder tá 1147859. Então vou anotar aqui o meu poder 1147859. Ok, vamos lá a modificação, que é aqui na montaria, e eu vou usar aqui o autotreino. Tomara que dê uns críticos. Ótimo, consegui pegar aqui o Tiranitar e evoluiu aqui a minha velocidade, né? Vejam que o meu poder foi alterado, mas o status do meu Pokémon 2.299. Ou seja, a velocidade cujo qual é demonstrada aqui no Pokémon não influencia no status do meu Pokémon. Ele influencia apenas no status de batalha, né? Tá aí. Então, para quem não tinha adivinhado o meu quesito aqui no Excel, né?
o controle de erro era dado na montaria. Então nós tínhamos a ilusão de que a montaria contribuía para o status do Pokémon. Na verdade, não contribui. Aquilo lá só contribui um extra na batalha. Se eu mudar esse status aqui para 0, o meu controle de erro cai para 2,28. Isso aqui é apenas alguns arredondamentos que eu coloquei aqui no próprio Excel e dá esse controle de erro. Então essa teoria confirma toda a minha matemática sobre a personalidade. Certo? Então tá aí para vocês. Personalidade ela só influencia como se fosse um buff de 10%. Tem vários outros itens que atribuem, né? Aqui eu tenho os dados da época que eu trabalhei nisso aqui, mas as porcentagens estão muito semelhantes. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje é quando um Pokémon vai para frente e quando ele não vai para frente. Por que que ele vai para frente, por que que ele não vai para frente? Antes de tudo, antes de ir para frente, é importante entender o caminho que se deseja trilhar. Existia um matemático bosta, cujo qual não vou citar o nome dele, porque ele é menos conhecido que o Batman e por isso ele é bosta. Então todos nós que somos menos conhecidos que o Batman também somos bosta. Ele escreveu um livro de uma menininha que gostava de perseguir coelhos por aí. E eu usava um vestidinho azul, uma loirinha louca. Entrou dentro do buraco lá, chamada Alice no País das Maravilhas. Né? Então Alice, ela encontra com um personagem que é um gato. E o gato... E ela tem uma cena muito interessante. Ela encontra o gato e diz assim: "O senhor pode me ajudar?" "É claro!" responde o gato, aparecendo as partes dele, né? Aparecia só o rabo, depois só a boca, uma coisa mística. "Eu tô perdida", disse Alice. Aí o gato responde: "E pra onde você quer ir?" Ela fala: "Não sei, eu tô perdida." E então o gato responde a uma questão muito interessante: "Olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." Então, para vocês que estão jogando Pokémon, eu faço a mesma pergunta: para onde vocês vão? Vocês vão para Riot? Vocês vão para PVP? Vocês vão para World Boss? Vão para EXS? Liga dos Campeões? Vão capturar todos os Pokémons? O que vocês querem? Por que é importante isso? Porque algumas pessoas que têm uns estudos um pouco mais avançados, né? Elas necessitam desses dados para continuar. No caso sou eu. Eu vou clicar aqui na minha... Vou reduzir aqui. Aqui não pega, né, a minha tela. A minha planilha 2 aqui. Na minha planilha 2, eu vou até minimizar o Excel. Não, ficou uma droga aqui, né? Eu vou só demonstrar aqui que de estudos que eu tenho de planilhas, tenho 24 só do Raikou, tá? Só do Raikou. Vamos voltar aqui no Excel. Bom, essa aqui é a curva de velocidade. Para que eu estou apresentando isso? A curva de velocidade é o seguinte: existe uma skill passiva do Raikou que aumenta a velocidade. Ela corresponde a 15 por level, né? Então, level 5 dá 75, level 10 dá 150, level 15 dá... Quando chegar level 100 vai dar 1500. E atualmente dá uns 1350 no level que eu tô, certo? Mas quando eu estava no level 90, eu tinha perto de 9000 de velocidade. 9000, né? E a minha passiva dava 1350. Então isso aqui é a curva da velocidade conforme o level. E é importante todo mundo ter isso na cabeça.
Aqui, ó. Então, nos levels baixos, a influência que a minha passiva faz, ela vai superando o fixo inicial, né? E ela tá aqui a porcentagem, 37%, 42%, 44%, 45%, 45,7%, 46%. Então, nessa faixa aqui, nesse intermediário de levels, né? O Raikou tem um excelente desempenho, porque ele ganha uma quantidade de velocidade fixa por level. E essa quantidade fixa por level, ela corresponde a uma matemática que influencia X%. E aí eu planilhei tudo. Tá aqui, ó. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? No level baixo, como esse valor fixo é interessante e ainda não tem muitos quesitos. Aqui no 45 ele vai começar a decair porque vem um negócio chamado acessório, né? E o acessório começa a puxar para baixo. Depois vão vir ginásio, vão vir jornal de exploração um pouco mais avançado. Você vai ter mais books, você vai ter mais coisas. Os acessórios vão puxando mais para baixo. Voltando aqui na planilha 1, ó, tem aqui acessório, ginásio, maestria, HS, título, book, tecnologia da guild, personalidade, conjunto do acessório. Tudo isso aqui soma para mim, né, naquela época 232% de velocidade, fora a base dele mesmo, que daria 332%, né, e a passiva dava 1350 de base. Então vocês têm que ter isso na cabeça. Conclusão: Raikou é um Pokémon bom e ele tem tive uma pequena pausa aqui. Então, o que quer dizer esse gráfico básico e simples que foi planilhado? Que existem Pokémons que ele tem o momento dele e eu já sei que essa skill dele vai tender a ficar reta aqui e vai começar a decair. Nisso, você já tem que saber que alguns Pokémons têm o momento dele e vão enfraquecer conforme o tempo. Mas a questão é quando saber que outro vai superá-lo, né? E aí eu digo a vocês a seguinte resposta: depende da onde. E aí vamos à minha planilha número 3, tá? Isso aqui é a primeira grande divisão de trilhas, que é o Riot, World Boss, Batalha da Força. Eu não vou explicar tudo, eu não vou classificar tudo para vocês, porque isso aqui é um vídeo do YouTube e demora muito, tem muitos itens, mas eu vou colocar basicamente algumas coisas. Se você quer ir no Riot, você tem que ter super efetivo em Charizard X, tem que ter super efetivo em Charizard, Mega Lucario, esses Pokémons aqui, certo? Outras coisas que ajudam em Riot: alta taxa de crítico, dano crítico 200%, bônus de velocidade, bônus CQ. Aqui, ó, ataque vezes velocidade dividido por 100, maior que 100, né? Stab em dragão. O que é stab em dragão? Se você for reparar bem, no Riot, Mega Charizard X é do tipo dragão, o Mega Rayquaza é do tipo dragão, Reshiram é do tipo dragão, Zekrom é do tipo dragão, né? O Mega Gyarados é do dragão. Ah, esse aqui era Mega Lucario, falei errado. Mega Gyarados não é do tipo dragão, é do tipo Dark Água. Mas a maioria deles toma 2x de dano do tipo dragão. O que é o Stab? Se eu for dragão e usar um ataque dragão, dá um bônus ainda de 50%. Vocês não sabem disso, vai estudar Pokémon, tá? E aí os super efetivos que dão nele são esse aqui. Então, isso aqui são Pokémons para Riot. Qual que é o melhor Pokémon para fazer Riot se você não tiver uma Selgar? Chama-se Palkia. Por quê? Porque Palkia é um Pokémon que ele tem super efetivo em vários desses Pokémons aqui, e ele tem alta taxa de crítico, e ele também tem bônus de velocidade, e ele ganha 100% de bônus de ataque com o buff do Kyogre. Conclusão: ninguém consegue fazer mais pontos do que o Palkia. Se eu fosse colocar aqui o Raikou para comparar com ele,
aqui em alta taxa de crítico 0, dano crítico 0, bônus CQ 0, bônus de velocidade Raikou. Tenha? Não tem. 0. Ataque vezes velocidade dividido por 100. Isso aqui eu tenho, tá? Eu tenho stab em quê? Em stab em elétrico, só. Mais nada, não dou super efetivo em nada. No que eu dou super efetivo aqui? Charizard Y. E aqui, Charizard X, não dou super efetivo. Aliás, ainda dá meio. Aqui eu tomo menos 1. Aqui no Mega Lucario eu tomo menos 1. No Mega Venusaur eu tomo menos 1. No Mega Rayquaza eu dou super efetivo. No Reshiram eu dou menos 1. No Zekrom eu dou menos 1. No Mega Gyarados eu dou 1. Então aqui você vai somar seu ponto. O que escolhi então? Se eu escolhi Raikou, eu sei que eu não vou ter futuro no Riot. E vocês têm que escolher isso também. Tá? Vamos pro próximo. No World Boss não conta defesa, só conta isso aqui. Crítico, bônus de velocidade, ataque vezes velocidade. Que esse aqui que é o DPS real. Ataque vezes velocidade dividido por 100 tem que ser maior do que 200. Se você não tem isso aí, você é um fraco, tá? Agora, já se você for no campo PVP, Batalha da Força e XVS, Interservidor, outros quesitos contam, como a taxa de crítica, isso aqui é as mesmas coisas que contam lá. Só que aqui tem outras coisas, bônus de defesa, por exemplo, a Regirock tem, chance de confusão, chance de atordoamento, chance de paralisar, isso aqui o Raikou tem, chance de congelar não tem, chance de adormecer não tem provocar, não tem diminuir acerto, eu tenho reduzir velocidade, né? Tem como reduzir ataque? Não tem, não reduz defesa, não tem corpo sagrado, não tem proteção, não anula cura, ele cura a si mesmo com sobras, né? Então pode colocar 0 e vários outros itens aqui, tá? Vários outros, remove escudo, anula cura e vários outros que eu não vou explicar, senão vai ficar muito longo, ok? Então esse aqui é o caminho. Raikou, ele fica em qual delas? Ele fica na Batalha da Força, beleza? E Palkia fica em qual? Fica no Riot. Se eu botar um time que tiver a mesma composição com um Palkia e outro time com o mesmo poder, quase a mesma composição, só que se você substituir o Palkia por um Raikou, o Raikou vai ganhar. Vai ganhar, tá? A não ser que seja um adversário Groudon, lógico. Mas algumas questões que eu vou colocar aqui no book, quem vai pra frente, quem não vai pra frente e por que não vai pra frente. Vou começar pelo próprio Raikou. Raikou. A habilidade dele, ele tem uma habilidade de raio que pega em grupo. Então esse aqui dá 210. Essa aqui dá só 80, pega em um só. Essa aqui é a habilidade que vai fazer ele continuar. Diminui a velocidade em 25% e paralisa ele por 3 turnos. Só que ele também tem um redutivo fixo, que isso vai fazer com que quando a pessoa tiver um acessório muito brutal, um book muito brutal, uma harmonia muito brutal, ele vai perder eficiência, né? E essa skill aqui também vai perder eficiência. Aí a questão é, quando ele vai perder eficiência? Eu já garanto pra vocês, é com 7 milhões de poder, já calculei. Tá? Com 7 milhões de poder, então eu posso trocar um Raikou para algum outro Pokémon. Ok? É basicamente ali. Então, até você ter 7 milhões de poder, invista em Raikou, que ele vai ser um dos melhores Pokémon do jogo. Agora vamos continuar. Vamos começar aqui pelos Megas. Mega Charizard X é um lixo. Esse Pokémon aqui não tem nenhuma skill defensiva, não tem nenhum crítico, não tem nada, não tem redução de cura. Ele só tem uma questão de voar, só, mais nada, o resto é um lixo. Mega Venusaur, ele tem as bases de habilidade baixa, damage single target, ele é lento e esse aqui de grupo dele não dá crítico e bate só 75, ele é fraco. Mega Pidgeotto, todos os kills dele dão 200% de dano crítico, ele é um Pokémon que joga no Riot. Mega Beedrill, ela é um Pokémon que joga no PVP, ela tem damage que aplicam 6% de PV e dá 200% de dano crítico além da base alta, então é um Pokémon que vai pra frente, né? Mega Blaziken é um cocô, esse Swampert aqui ele reduz velocidade, ele tem chance no PVP. Os Gyarados nem é Pokémon, Mega Gardevoir nem é Pokémon, Mega Gallade só tem uma ult, que é só dano que ela tem, mas ela é fraca. Esse Mega Gengar, ele tem uns debuffs lá legal lá, mas ele é fraco. Tiranitar, ele tem nada, ele só tem uma skill de buffar, o resto tudo que ele tem, ele é fraco. Ele tem aqui isso aqui,
pega na terra, não sei o que, bababá, aumenta poder, defesa. Tem outros pokémons que fazem melhor que isso. Mega Salamence, ele dá crítico, ele vai pra Riot. Aqui, Mega Agro, esse cara é um cocô. Esse cara aqui é jogo, esse cara aqui é jogo. Por quê? Porque ele bate, ele tem alta chance de crítico e ele tem essa garra de metal. Quanto menor a PV que ele tem, mais ele dá dano. Ele comba junto com o Ho-Ho. Sceptile é um cocô, ele recupera a vida, mas não vai muito pra frente não, ele não tem nenhuma outra skill interessante, tá? O Ampharos, ele só vai até 1,5 milhão de poder, porque ele não tem nenhum debuff, ele não tem um efeito crítico, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é versatilidade, porque ele tem ataque dragão, ele tem ataque lutador e ataque elétrico. Então a curva dele é bem curta e ele faz assim e desce já logo no começo e embica para baixo. Mega Lakazan, ele joga muito melhor, ele tem versatilidade, tem dano extra, tá? Ash Greninja joga, é um Pokémon bom, tem 200% de crítico, 200% de crítico com base 65. 200% de crítico, pra quem não sabe, é o dobro de dano, tá? É o quádruplo de dano. Quando dá crítico, dá 2 vezes o dano do crítico. Se tem 25% de chance de funcionar, então é 100% do dano. Então isso aqui na verdade era a mesma coisa que 130. Só que daí sorteado se dá crítico ou não. Mega Garchomp é um cocô, esse Pokémon aqui é um cocô. Mega Steelix é interessante por causa dessa passiva, que ele é progressivo. O Mega Blastoise é um cocô. Esse cara aqui joga muito bem, porque ele tem só essa skill aqui dele que é boa. Ele tem 2 skills boas só, que é essa aqui de roubar a skill do outro. Então além de tirar a skill do outro, ele pega pra ele. E a explosão que tem grande chance de crítico. Então só tem praticamente duas skills, né? Esse Pokémon aqui é um lixo, todo mundo que fez ele é tonto. Esse Pokémon aqui não é muito forte. Esse aqui joga mais ou menos, ele tem essa questão de passiva que tira PV do cara e fica vivo por algum tempo, né? Tem algumas outras skills interessantes que dão chance de congelar, então ele fica paralisando e mata as pessoas com isso aqui, certo? O Mega Electric ali é um cocô, esse Mega Lucario é um cocô, o Mega Scizor quase joga, quase. Ele só tem uma utilidade, matar Celebi, só, mais nada, o resto ele é um bastão. Tá? Ele tem esse ataque aqui, ele não tem crítico, ele só tem um buff de ataque. E o buff de ataque dele é fraco. Tá? Ele não é 100%, ele é fraco. O Mega Slowbro é fraco. O Mega Houndoom, ele tem uma skill só de atordoar o inimigo que ranca 15. Ele vai jogar até 1 milhão de poder. Quem quiser fazer ele, pode fazer. Mega Rayquaza é um dos 3 primeiros Pokémons mais poderosos do jogo, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ele tem uma skill que remove o buff dos outros, né? E ela tem, além de ter alta taxa de crítico. Então ele tira o escudo de crítico e ainda dá crítico no cara. É uma skill interessante, dá dano 45, apesar de ser baixo, mas com alta taxa de crítico é legal. E ele também tem stun. Isso é importante, então fica quase praticamente nas habilidades. O Mega Pinsir, ele é fraco, tá? Isso aqui joga, é o primeiro Pokémon bom que todo mundo tem que pegar, porque ele tem 2 skills de reduzir. Isso aqui de reduzir ataque especial é legal, e ele tem também a redução de defesa em 25%. Isso aqui é legal. Isso aqui joga, mas ele tem uma tendência diferente. Ele tem uma ondulação que funciona mais ou menos assim, ó. E aí quando chega para 7 milhões de poder, ele vai subir bastante. Quando o pessoal tiver com bastante defesa, isso aqui vai jogar bastante, tá? O Mega Absol, ele joga só até um pouquinho, ele tem imunidade total. O Kyogre, ele é um Pokémon fraco, tá? É um Pokémon fraco, mas ele tem algumas questões. Ele comba com times de gelo e times de água, só. Ele tem essa skill aqui que duplifica o dano, é boa para Riot e também é bom com White e Black Kyurem. Caso contrário, você não tiver o Black e White, joga esse Pokémon no lixo. Ele é um Pokémon fraco, não tem muitos outros melhores. O que é fraco? Tem os top 9 e depois tem os fracos. Tem uns outros medianos. Groudon é legal, ele tem essa mesma questão aqui de buff, igualzinho o Kyogre, tá? E tem um negócio de diminuir defesa, mais ou menos, e uns negócios de alta taxa de crítico. Ele joga até o final.
Esse Mega Latios e Mega Latias, eles são dois pokémons cocôs que as pessoas insistem porque ele dá um buff de alguns % aqui, mas esse pokémon é fraco, tá? Mega Kangaskhan, ele tem algumas questões aqui que dá soco, mas dá soco só serve para Riot. Para PVP ele é fraco, serve para só o World Boss, mas tem 9 outros pokémons melhores do que Mega Kangaskhan, então ele não vai pra frente. Solgalho, ele é da espécie tanque, tá? O Solgalho ele tem essa questão aqui de não tomar nada, então ele tem um corpo sagrado passivo para ele é muito interessante. Ele tem redução de velocidade, que é uma questão que ajuda bastante. Ele tem grande chance de crítico, ele tem diversos tipos de versatilidade e tem ultimate que ignora. Lunala não é tão forte quanto o Solgalho. Ela tem uma diferenciação, ela vai pro lado do stun, né? Então você tem que jogar com ela de velocidade e ela tem o tipo fantasma. Esse ataque aqui é do tipo fantasma, aqui está escrito errado, uns caras que traduziram errado. E tem envenenamento. Joga mais ou menos, mas não é tão forte. Os Zernias eu já falei um vídeo sobre ele é fraco. Esse Deoxys aqui, ele é fraco, não me interessa se você tem os itens, ele é fraco. Tem muitos outros pokémons melhores, tá? Tapu Koko, ele é fraco também. Ele tem esse negócio aqui de aumentar 100% do dano, né? E dá 10% de velocidade, impede que o cara ganhe velocidade, mas isso aqui não conta tanto assim para PVP. Um Regirock é melhor num time. Você não consegue fazer um time somente elétrico, taticamente somente elétrico, não dá. O mais próximo que você pode chegar para fazer ele funcionar, que seria o melhor time possível, seria o Tapu Koko, Tundurus, não o Raikou, e o Regirock. Ou talvez o Raikou. E daí você que sofre seus problemas. Tapu Lele é fraco, ele só tem uma skill, tá? Que é essa skill aqui. Tinha um colega meu que tinha Mega Rayquaza e Tornados, ele trocou para Tapu Lele, ele se fudeu. Esse Pokémon aqui não vai muito pra frente não, ele só dobra o dano, ele é mais direcionado para Riot. Tem muitos outros Pokémons melhores, Celebi é melhor, Tornados é melhor, Mewtwo X é melhor, Kyogre, Black Kyurem é melhor, Regirock é melhor, Ho-Ho e Groudon. Então tem 9 pokémons melhores que ele. E Meloetta. Por isso ele é fraco. Ele é bom? É. Ele tá lá entre os 10 e os 50. Mas ele não tá entre os top 9. Esse pokémon aqui é fraco, nem vou falar dele. Esse aqui é fraco. Esse aqui joga nos 10 e 50 também. Porque ele tem essa questão de atordoar. Então ele é chato. Esse aqui é um pokémon fraco. Meloetta é um dos top pokémon do jogo. Por quê? Porque ele tem essa questão de reduzir PV, é muito bom. Cresselia joga bem, tá na disputa aí para entrar nos top 9 dos Pokémon. Jirachi é bom, muito melhor que Tapu Lele, mas ainda assim ela não entra nos top 10, né? Ela tem essa questão de tirar a fúria dos inimigos, ela tem essa questão de escudo, ganha fúria, dá velocidade, tira velocidade, isso aqui é muito interessante. Bom, voltando aqui, Jirachi então ela é melhor que Tapu Lele, mas ela não entra nos top 10. Aqui está um outro Pokémon top. Esse aqui está disputando um dos primeiros lugares do jogo, que é o Tornados. O Tornados ele tem a habilidade também de aumentar poder, assim como vários outros Pokémons têm, né? Mas ele tem uma outra questão. Ele tem essa skill que dá stun, 40% de chance em grupo, né? E tem um poder de 30. Então ela é muito poderosa. Essa skill aqui confunde o AL, da meio 170. E essa aqui com 50% de chance de atordoar com ataque único. Por que Tornados é melhor do que Meloetta? Porque ele stuna. Por que ele é melhor do que Tapu Lele? Porque ele stuna. E isso aqui não tem como você colocar vários Pokémons que buffam o negócio. São só 3. É Tornados, Groudon e Kyogre. São só esses 3 que buffam. Todos os outros vão ser classificados para a instância do fraco. Fraco, bom. Só isso. Não consigo ser mais claro que isso. Então esse aqui tá entre os 3 melhores, tá? Um dos 3 melhores buffs, o outro é o Groudon e o outro é o Kyogre. E qual que é o quarto Pokémon? É o Mewtwo X. O Mewtwo X é um dos top Pokémon do jogo. Tundurus, ele entra na classe de bom, ele tá entre os top 20.
ele tem essa questão de ficar confundindo, ele reduz velocidade e ele tem um raiozinho aqui fraquinho e bate 85, se batesse 500 quem sabe, né? E tem essa aqui que dá 80% extra e 150 de dano, né? Aqui ele ganha ataque especial e velocidade, que é uma das melhores passivas que tem, né? E vamos continuar. Aqui o Landorus, ele também está na classe dos top 20, porque ele tem a questão de reduzir velocidade. E ele também aumenta a fúria, né? Aumenta a própria fúria, mas ele diminui defesa. Só que se ele diminui aquilo lá, ele ganha ataque. Então ele fica interessante. E ele tem skill com voar, que é uma forma defensiva. O Regigigas, ele está entre os top 20. O Regigigas, ele tem grandes habilidades. Ele tem uma passiva que é diferente das demais. Ele tem um início lento. Ele aumenta o ataque e velocidade 75% depois de 5 turnos. Isso é imenso, aumenta o ataque dele brutalmente, porque o ataque dele já é em batalha, né? Ele multiplica tudo. Isso aqui ele dá escudo, comba muito com Regirock ou Regiais. Essa outra skill reduz muito a fúria, então ele bate e tira a fúria do cara, além de dar 80 de dano, ele é interessante. E tem um ataque normal aqui com base 90, né? Veja que eu falo que ataques como esse aqui do Tundurus, de base 85, são fracos, porque os Pokémons top 20 tem base 90 e isso não é tão bom assim. E essa é a grande skill aqui dele que recupera toda a vida. Então o Regigigas, ele entra muito bem. Aqui o Regirock é o melhor tanque do jogo, Por que ele é o melhor tanque do jogo? Ele tem a defesa baseada em 135, né? E reduz a chance de receber crítico. Isso é a mesma coisa que dobrar a sua defesa, se vocês não sabem. Tá? Só a chance de resistir a crítico. E mais a defesa de 135. Isso é incrível. A passiva dele é um cocô, tá? Mas ele tem 2 skills de reduzir velocidade, somando 45% de redução de velocidade. Por esse motivo, por essa grande combinação, Regirock se torna o melhor tanque do jogo. Ah, quem que é o segundo? Regiice? Não. Regiice é fraco. O irmãozinho dele é fraco. Quem que é bom é o Groudon e o Kyogre. O Groudon, o Kyogre e Regirock. Esses que são os tops, né? O Regiice, ele tem a mesma questão de buff do Regirock, mas ele não reduz velocidade. Ele aumenta a velocidade em 10% por 3 turnos. Aqui ele não reduz velocidade, aqui ele congela. Ele não é tão interessante assim, né? Porque se congelar ele passa rápido e ele é lento. Não fica tanto tempo. O Registeel. Registeel é um dos Pokémons que tem grande perspectiva de ganho. Está entre os top 20, eu diria. Ele tem aqui essa aqui, skill que arranca baseado no PV máximo. Ele tem skills baseado em defesa e ataque especial. 60% da defesa e o próprio ataque especial. Então ataque especial em 100%, né? E a defesa mais 60% do ataque. Então, e ele tem um atributo um tanto exagerado, vamos dizer assim, né? 197. Se vocês forem ver o status dele, é um dos maiores do jogo. Ele dá umas cabeçadas bem poderosas. O Registeel está aí entre os top 20. Aqui vamos lá, no Dialga. Esse aqui é um cara que ele só tem uma habilidade, que é essa aqui de bater 200, mas ele fica atordoado, né? E o resto dele são habilidades comuns. Eu diria que é um Pokémon fraco, pode jogar fora se você tiver ele, pode fundir em qualquer coisa. Aqui o Palkia, esse aqui é com certeza o melhor Pokémon para Riot. Para PVP ele entra um pouquinho, mas no sentido de dano. Ele, além de precisar de alguém para defender ele tem um problema, né? Porque ele precisa ser defendido e ele precisa ter imunidade a crítico. Quem não tem imunidade a crítico morre. Ele tem essa habilidade, mas geralmente as pessoas não usam ele porque ele vai ser direcionado para Riot. Então não tem como você direcionar ele para Riot e ficar trocando cartinha todo dia, né? O Zygarde é um Pokémon Deus. Esse aqui, ele seria o Pokémon top 10. Né? Ele é o primeiro da lista que fica fora dos top 9. Por que ele não é top 10? Porque esse cara ele tem uma das melhores passivas que tem do jogo, né? Ele recupera vida, ele remove buff dos outros, tudo mais, mas os ataques dele são quase todos do tipo único. E isso que é o problema dele, né? Mas ele joga.
Só você gastar lá 10 mil reais e pronto. Tyranitar, já falei do Mega Tyranitar. Mega Salamence já falei também. Mega Metagross já falei. Mewtwo já falei. Dragonite. Dragonite tá ali dos 50 para baixo. Ele joga melhor do que vários lendários que tem por aí. O Haxorus é fraco, não invistam nele. Esse Pokémon é fraco. Esse aqui eu já falei no Mega Rayquaza. O Snorlax é fraco. A Phione é fraco. Não compensa nem falar. Esse aqui é fraco, não invistam nele. Desses dois aqui eu já falei, são o tanque número 2 e o tanque número 3 do jogo. Esses pokémons aqui são fracos, nem converso com isso aqui. O Moltres sim entra nos top 50. Por que o Moltres entra no top 50? Porque ele tem uma skill chamada Provocar. Essa skill Provocar faz com que pokémons como Celebi deixem de usar cura, obrigando ela só a usar ataquezinhos comuns. Você quebra a estratégia do cara. E você tem alguns outros ataquezinhos, mas não é muita coisa não, só tem o Provocar. O Mew é um lixo. A Celebi, ela tá entre os top 10. Celebi cancela tudo, eu vou tentar ser breve nela. Ela tem questão de remover debuff, né? De não tomar debuff também depois. Ela tem as duas possibilidades, dependendo como que você vai jogar, proteção ou corpo sagrado. E todo mundo que não usa ou proteção ou corpo sagrado para Celebi é tonto, desculpa. Tá? Mas é tonto mesmo, quem usa velocidade para ela é louco. E ela tem questão de recuperar a vida, ela dá um buff que todo mundo recupera a vida. Então recuperar a vida de 50% é pouco, porque Celebi dá um buff que as pessoas batem e recuperam 100% do dano causado. Pra todo mundo, é uma coisa absurda. Lugia é um Pokémon dentre os top 50, não é top 20. Ela tem alta taxa de chance de crítico. Ela tem um ataque voador, então uma alta taxa de chance de crítico. E ela tem buff de ataque, né? Buff de ataque e cura. A passiva dela não é muito legal. Ela funciona para Riot e contra o Mewtwo X. Vamos lá. Esse aqui é um dos Pokémons top 10, Ho-Ho. Ele tem uma combinação absurda, que é isso aqui. Ele fica com 1 de vida, ele vai usar uma proteção, vai ficar com 1 de vida, ele não vai morrer, e vai usar o ultimate dele e você vai morrer. Não interessa o que vai acontecer, você vai morrer. Tá? Então ele anula qualquer Pokémon. Um desse anula um de lá e ainda ele fica vivo para fazer alguma coisa. Então Ho-Ho, façam Ho-Ho, que esse aqui é um dos top 10. Eu diria que ele é o 7º. Yveltal. Yveltal ele tem uma skill só, que é a Mergulho Dracônico. Se ele não tivesse o Mergulho Dracônico, ele ia ser um fraco. A função dele é retirar a cura dos outros. Então ele ganha só essa pontuação, dá ataque em área e dá uma base de 80, né? Porque se o cara tiver com algum debuff, dá 80. Isso aqui funciona com quem tiver com corpo sagrado e também quem tiver com proteção. É impossível não tomar esse debuff dele. Né? E é em área, é um ataque fenomenal. Isso aqui é legalzinho, mas 140 é menor que 240, né? Tem gente que gosta dessa skill aqui de dar 50% de confusão, mas você vai usar ela muito especificamente. E a passiva dele é a passiva média. Vamos continuar. Esse Kyurem aqui é um Pokémon fraco, vocês só vão usar ele para fazer o Black e o White. Aqui eu vou dar uma explicada um pouco mais profunda. Vamos lá. Black Kyurem. Black Kyurem, ele tem uma passiva. O grupo aliado fica imune a paralisar. Imune a paralisar. E aumenta Def Defesa Especial em 30 e tem um buff de 60. Reduz o dano do tipo dragão recebido em 50. Ele é dragão, então ele tem vantagem contra a própria fraqueza. Né? Quando junto com o White Kyurem, aumenta o ataque especial em 30% do White Kyurem. Então ele tem 2 de defesa, né, para o time inteiro, permanente, não precisa buffar. Então você pode multiplicar isso um pouco mais. Eu diria que esses 2 de 30, somando 60, dariam 100. Porque na verdade não precisa gastar um turno para fazer isso. E ele tem mais um de 30% que ele também não precisa. E daria pra gente colocar isso como 150. Então ele tem 150 de buff, só aqui. Aqui ele tem 200% de dano crítico. Impulso dragão, é um negócio absurdo. Aqui ele tem dano em dobro e causa 200% de crítico. Então é 90 em grupo
e ainda por cima dá 200% de dano crítico. Então se você for jogar contra esse cara, só dá certo se você tiver aquelas skills de não tomar crítico, né? Unidade a crítico, coisa do tipo. E ele tem outra skill aqui, elétrica, que causa dano em dobro com alvo sob controle, que ele mesmo dá. Então ele é um Pokémon completo, ele é um Pokémon absurdo. E ainda aqui com a ultimate dele reduz velocidade. Então ele reduz velocidade em A e B. Ele tem buff, ele tem crítico, ele tem tudo. Esse aqui é um dos top 10 do Pokémon. Eu coloco ele logo abaixo do Mewtwo X. Ele fica como o quinto Pokémon mais forte do jogo. E o Articuno como o sexto Pokémon mais forte do jogo. Ele faz quase a mesma coisa, só muda aqui que é fogo. E eu quero dar um adendo aqui, que eles são do tipo gelo. E esse tipo gelo, ele é buffado pelo Kyogre. E por isso o Kyogre se torna bem, porque ele comba, né? Esse tipo gelo aqui dobra o ataque e aumenta o ataque do tipo, não só o ataque, né? Aumenta o ataque especial do tipo gelo, né? Então, não, é do tipo, não é do tipo do Pokémon. Então esses dois ataques do Articuno aqui, do Black e do White, são poderosíssimos. Nesse caso aqui, é aqui que eu quero comentar quem que vai pra frente e quem que não vai. Vamos voltar aqui na minha tabelinha, planilha 2. O Raikou, ele está condenado a 7 milhões cair, porque ele dá um valor fixo. E assim como todos os outros que tem uma passiva, que dão ataque especial, velocidade, ataque, todos esses Pokémons ganham um valor fixo e vai chegar um tempo que vão se deteriorando. Não vai compensar ter esse Pokémon. Já no Black e no White, eles têm passivas que vão acompanhar eles durante todo o projeto do jogo. Então essas skills elas vão continuar subindo, né, o efeito que ela dá. Então esse é a base para vocês entenderem qual é o Pokémon forte, qual é o Pokémon que é fraco e quem que vai para frente e quem não vai. Vamos continuar então com a sequência aqui. Então nomeei Tornados, o Pokémon mais forte do jogo. Em segundo eu coloquei Celebi. Terceiro eu coloquei o Rayquaza. O quarto é o Mewtwo X. O quinto é o Black. O sexto é o Articuno. O sétimo é o Kyogre. O oitavo é o Groudon. E o nono é o Ho-Oh. E depois dele vem o Zygarde, e assim vem os Pokémon só considerados como bons. E aí vão ter uns 10 Pokémons ali que são interessantes, e depois vem todos os outros Pokémons que você pode chamar de ruim, tá? Então não existe nenhum Pokémon no top 10 que não é lendário. Não existe. Infelizmente, essa é a verdade. Bom, continuando aqui, Zekrom. Zekrom ele quase não tem nenhuma habilidade de dano crítico, ele não tem redução, aqui ele aplica confusão nele mesmo, ele é um suicida, um kamikaze, tá? Ele tem algumas skills aqui de contra inimigo e mais, coisa assim, mas ele pode ser considerado um Pokémon fraco, o Raikou é melhor que ele. O Reshiram já não, o Reshiram ele tem umas questões mais interessantes, que ele aumenta o dano de Pokémon fogo e pode combar com o Groudon. Então o Reshiram é muito mais forte que o Zekrom. Se você combinar junto com o Entei, ele tem uma jogada, tá? Aqui o Giratina. O Giratina é uma banana podre com 6 patas. Darkrai. Darkrai é um Pokémon que saiu sem rosto. Ele tem duas habilidades. Ele tem algumas habilidades interessantes, que é a questão de redução de defesa, né? Ele tem a capacidade de reduzir em 60% a defesa dos adversários. Isso no momento de agora não é tão interessante, mas no momento futuro essa redução de defesa ela vai ser significativa, vai multiplicar o damage da pessoa vezes 50, vezes 60, vezes 100, quem sabe. É possível, sim, é possível multiplicar o damage da pessoa desse nível. O Arceus é a grande ilusão de todos os treinadores de Pokémon.
Ele não tem dano crítico, ele não tem redução, ele não tem perspectiva para Riot, ele não tem perspectiva para PVP, ele não paralisa, ele não congela, ele não stuna, ele não vai no World Boss. A única coisa que ele tem é status alto. A única coisa que ele tem é status alto, e isso cai abaixo com as cartas max. Vamos aqui os Zapdos. Os Zapdos, ele é um Pokémon top 50, não é dos melhores, tá? Ele tem aqui a questão de velocidade, que é uma skill interessante, que aumenta a velocidade e evasão, né? E ele vai bater várias e várias vezes e vai usar essa skill aqui, que tem um daninho até mediano, né? Mas se ele combinar a velocidade dessa skill mais a velocidade passiva, ele pode alcançar patamares aí interessantes de dano de skill. Articuno é um Pokémon top 50, ele não tem nada a se temer, não vou falar muito dele não, tá? Raikou é um Pokémon top 20, ele é top 20 porque ele tem skills que podem ser combinadas com o outro, que no caso é a redução de velocidade. A redução de velocidade dele é interessante, e ele é um dos Pokémons que mais ganha velocidade na passiva dele, né? Ganha aqui 15 por level, mais uma quantidade de ataque especial. Raikou é top 20, garanto pra vocês, eu tenho mais de 20 planilhas só sobre Raikou, tá? Ele comba junto com Regirock, com Landorus, Pokémons que juntos reduzem a velocidade. O que acontece se você reduzir a velocidade do Pokémon para 0? Não mexe, você bate 20 vezes e acaba. O Entei ele não tem muita perspectiva nem para Riot, nem para PVP, nem para World Boss. Ele só tem um combo que você pode achar divertido, que é aumentar o dano de fogo que a pessoa recebe, junto com o Reshiram, e aí o Groudon. Então ele pode usar essas penalizações aqui, junto com o Groudon, usar isso aqui e dar um dano muito alto, né? Mas o Ho-Ho entra melhor que ele, e ele é classificado um Pokémon ruim. O Suicune, ele é um Pokémon top 20, muito melhor que vários outros, porque ele tem a questão de congelar. Ele tem uma chance de congelar menor que a do Tornados. A base dele é de 15, mas ele pode receber o buff do Kyogre e ter uma base de 30, então ele vai ter 5% a menos do que o Tornados. Além disso, ele vai ter uma outra skill que tem uma chance de congelar tão grande quanto a do Tornados, né? Mas ele vai receber o buff, só que o Tornados buff ele mesmo, e ninguém nunca percebeu isso. E o Scaldar, então além de aumentar, aumenta 100% o dano dele, né? Se o cara tiver com penalização. Então aqui 60 vezes 2 do 100% daria 120, vezes o Kyogre dá 240. Então é um Pokémon que 240 toda hora. Esse aqui é a mesma coisa que uma alta taxa de chance de crítico. E ninguém percebeu, ninguém descobriu, mas o Suicune, ele é um Pokémon top 20 e ninguém usa. Vocês podem usar o Suicune, que ele é muito bom. Agora dos normais aqui, eu vou continuar com esse vídeo enorme. Charizard, ele é um Pokémon inicial. Dos iniciais, ele é bom. Iniciais. Por quê? Porque ele tem versatilidade. Ele tem ataque fogo, voador e dragão. Vocês podem começar com Charizard. Charizard, ele vai começar bem. O Venusaur, não invista no Venusaur. O Venusaur é fraco, tá? O Pidgeotto, ele vira Omega e tem as atribuições interessantes para crítico. A Beedrill eu também já falei, ela tem questão de porcentagem de vida e alta taxa de crítico. O Combusken e o Combusken e Mega Blaziken, eles são Pokémons fracos, eles só tem questão de bater, né? Ele não tem nada que bate em grupo, ele não tem nada que dá crítico, ele só tem umas bases 75 e tem ataque fogo e lutador e elétrico. Então ele só tem versatilidade, assim como o Ampharos tem. Então não vai muito pra frente não, tá? Ele só vai até 1.300.000 de poder. Já esse Pokémon aqui, o Swampert, ele tem perspectiva por causa da redução de velocidade dele. Ele tanca um pouquinho. O Gyarados é fraco, nem vou falar dele. A Gardevoir é fraca. Mega Gallade é fraca. O Gengar é melhor que o Mega Gengar. O Gengar é melhor que o Mega Gengar.
porque o Lambert dá chance de paralisar, é uma chance de paralisar alto e dá dano. Ele tem também redução de defesa, né? E ele também tem redução de acerto. Então o Gengar ele tem vários debuffs que podem tornar ele um Pokémon interessante. O Zygarde ele fica um Pokémon Deus lá. O Tyranitar ele fica um Pokémon fraco. O Mega Salamence da última evolução do Bagun, ele é um Pokémon direcionado para Riot. Assim como eu estava comentando na planilha 3, né? A maioria dos Pokémons eles apanham para dragão. Então o Mega Salamence tem esperança de jogar no Riot como um dos top 10 para jogar lá. Ele é legal. O Agron ele é fraco, não joguem com ele não. A última evolução aqui do Beldum, Medalang, ele já foi comentado. Ele é um dos top 10, um dos top 20. Ele é melhor do que muitos lendários. Se você arrumar um desse, pode fazer. O Sceptile ele não vai muito pra frente. O Ampharos ele só vai até 1.300.000 de poder por aí. Aí depois ele começa a decair, porque vem muitos outros Pokémons com porcentagens. E as porcentagens vão derrubar as skills fixas. O Mega Lakazan ele é um top 50. Ele joga melhor que muitos lendários. Inclusive tem um cara que tem um Mega Lakazan e ele me vence. O Ash Greninja ele joga. Ele tem várias skills de crítico e ele é direcionado para o Riot, não tanto para o PVP. O Garchomp ele é fraco, só up ele se não tiver nada. Esse Pokémon aqui ele é interessante só porque ele é um dragão fada, mas só na versão Mega dele. O Extelix joga, o Mega Extelix joga. Esse Pokémon aqui é fraco, tá? Não faça o Magnezone. Ele tem algumas questões interessantes de paralisar, tudo mais, coisa assim, mas os percentuais dele são baixos e tem Pokémon que fazem isso melhor. O Hero Lobster. O Hero Lobster joga. O Hero Lobster joga. Ele tem aqui redução de chance de defesa, tá em 50%, e a ult dele reduz 10% de defesa. Além disso, ele tem como atordoar, é uma chance alta. E ele tem aqui um buff que aumenta ataque e velocidade em 20%. Por que ninguém fez o Hero Lobster? O Hero Lobster é um Pokémon para 7 milhões de poder. Quando cada um dos seus Pokémon tiver 2 milhões e 300 de poder, você faz um Hero Lobster. Porque nesse ponto, os tankers vão estar reduzindo o dano em mais ou menos 97, 95%. Se você juntar Hero Lobster junto com Darkrai, eles vão conseguir reduzir a defesa do cara para 0. E aí vocês vão multiplicar o dano de vocês vezes 33, vezes 50, várias vezes. Aí qualquer hit, independentemente do status dele, vai ser irrisório, né? E aqui a questão do atributo, eu sei que o atributo dele é baixo, mas a diferença que ele tem é baixinha, é só uns 20, 30 pontos, são só alguns diamantes. E aí as habilidades dele vão superar essa questão. Não é o momento dele. Com 7 milhões de poder, aí vocês fazem dele. Blastoise, nem vou falar desse Pokémon. Raichu é um Pokémon interessante para o começo de jogo. Inclusive ele é melhor que o Magnezone. Ele tem algumas questões de paralisar, né? Que é interessante, mas ele tem a versatilidade do ataque metálico. Chance de reduzir defesa especial, né? Interessante esse Raichu aqui. Tem 35% de chance de paralisar o inimigo. Um Pokémon que pode jogar. Snorunt, esse Pokémon aqui tem um pouquinho de futuro. Não, mas não é grande coisa não. O Absnow sim, ele joga e tem algumas skills interessantes. Electrovine, ele é um lixo. Wigglytuff é um lixo. Esse cara aqui é um lixo. Esse aqui é um dos Pokémons que joga no começo. Ele tem capacidade de confundir. Ele é um pouquinho chato, mas ele só vai até 1.300.000, tá? E depois ele começa a cair porque o status dele é muito fraco e ele não tem combo com outras pessoas. A Butterfree é fraca. Não evoluam o Butterfree. O Azumarill ele é fraco. O Togekiss ele é fraco. A última evolução do Dragonite bonzinho. O Machamp ele é fraco. O Poliwrath ele é fraco. O Kingdra tem possibilidade de jogo dentro do Pokémon no começo. Ele comba. O pessoal que escreveu muito fraco, né? Falei, esse cara reduz velocidade. Ele reduz velocidade.
Ah, fica horrível assim. Reduz velocidade. Ótimo. Comentei aqui. Qual que é a questão do Kingdra? Como ele reduz velocidade, né? Reduz acerto e tem uns debuffs, ele é muito interessante para começar com os One Pet. E aí logo você pega um outro Pokémon que reduz velocidade também, você consegue fazer o primeiro combo inicial com o Kingdra e joga bem, tá? O Golem é fraco e a Blissey é fraca, não faz muita coisa. O Haxorus é fraco, esse Pokémon aqui é fraco. O Riolo e o Lucario, o Mega Lucario são Pokémons fracos. Tem um monte de gente que fala que esse Pokémon é legal e tudo mais. Ah, eu sei que ele é muito maneiro, ele é muito querido, mas ele é fraco, tá? Foi mal aí. O Hyperior, ele tem uma perspectiva interessante no começo, porque ele tem redução de defesa. Ele tem alguns ataques em grupo e ele aguenta soco. Né? Então o Hyperior ele é melhor no comecinho. O Feraligatr, ele é fraco. Esse aqui sim. Vanillux joga, porque ele tem 30% de chance de congelar os inimigos, apesar do dano baixo. Ele tem essa questão aqui de chama dos espíritos, que fica dando dano turno, né? Aqui causa um dano baixo, né? Aqui ele tem ataque de gelo, 45% de congelar. Então ele tem essa questão de ficar congelando, mas quando o inimigo atacá-lo vai diminuir a velocidade. Por isso que ele é interessante. Aqui, o Electivire. O Electivire, ele é mediano. Ele joga no começo, ele tem versatilidade, ele vai jogar até o famoso 1.300.000, tá? Ele tem essa questão de chance de congelar, é legal isso, mas ele vai só até o comecinho, porque tem outros Pokémons que tem chance de congelar e atordoar superior a dele, então ele vai ficando para trás. O Scizor, ele joga em uma única situação, matar Celebi. No começo ele vai apanhar muito porque todo mundo tem Charizard, e ele toma 4x de fogo. Então não façam o Scizor no começo, façam ele mais pra frente. O Ludículo, ele é um Pokémon suporte que vai buffando, mas ele é fraco. O Flygon, nem façam ele. O Magmortar, não façam ele é fraco também. Aqui o Slowbro, ele é fraco. Esse Pokémon aqui tem chance de jogar, fica dando stun, mas no automático ele é muito cabeçudo, ele fica com uns ataques nada a ver. Tá? Esse Tyranion, ele joga um pouquinho, ele seria aí dos Pokémons medianos, não vai muito pra frente. Aí tem algumas questões aqui de diminuir defesa, ele tem que diminuir ataque do alvo, né? Ataque e defesa, né? Tem envenenamento, então ele tem algumas técnicas legais. O Pinsir ele é fraco, o Pangoro é fraco, a Mawile ele joga, Phione joga um pouquinho, mas não muito. Agora vamos lá, Persian. Persian vai jogar no futuro. Na escala de 7 milhões, ele tem chance de reduzir a defesa do cara, né? E ele tem 2 skills de redução de defesa. Então ele vai reduzir até 90% a defesa do adversário. Tem 40% nessa skill e 50% nessa. Então ele sozinho reduz 90%, mas com qualquer outro simplesinho lá ele vai pra frente. Incrível, né? O Golduck não joga, ele é fraco. A Starmie, ela é boa no começo, muito boa no começo. A Starmie, ela tem uns status legais, ela tem chance de dar essa confusão, né? Ela tem esse negócio aqui de dar velocidade, né? Diminuir a velocidade da pessoa em 20%. Ela tem o primeiro escudo do comecinho do jogo, vale a pena investir. E essa outra skill que também que aumenta a defesa. Então é um Pokémon que dá um suporte excelente no começo. Vai até 2 milhões de jogo, você pode jogar com uma Starmie. Até você pegar um Regirock, até você pegar um Regice, ela joga bem, tá? O Marowak é fraco, ele não joga não. O Fibas é bom pra fazer boss. O Milotic, ele joga porra nenhuma. Esse cara aqui, ele joga pra Riot, tá? O Wobbuffet joga mais ou menos no comecinho. Ele tem algumas questões interessantes aqui. O Mega Absol tem algumas, mas não é muito forte não. Esse Pokémon é fraco.
Misdreavus é fraca. Esse Aurorus, ele tem alguns poderes aqui de redução de velocidade, mas o status ele é fraco, ele não tem muitas outras coisas. O Electrode, ele é fraco, não façam ele. O Muk é fraco. O Acelgor joga. O Acelgor joga na capacidade de World Boss, até com 4000 de velocidade, e para Riot, se você tiver as duas HS de Fúria. Tá? O Trevenant, ele é fraco, não façam ele. O Aerodátil, ele é interessante se for jogado no manual, mas pro modo defesa ele não presta muito, porque ele tem essa skill aqui que fica se atordoando e ele é muito rápido, fica recuperando fúria toda hora, ele é burro. Fica usando isso toda hora. O Kangaskhan ele só pra damage, só pra Riot. Esse Pokémon aqui, ele joga o Toxapex, né? Ele é um Pokémon que joga no PVP, vai até o final do jogo. Porque ele tem essa questão de dar dano baseado em porcentagem de life. O Oranguru está entre os top 50, um dos melhores suportes do jogo. Ele tem a habilidade de fazer as pessoas rodarem várias e várias vezes. Tem gente que comba ele com Tapu Lele e mais qualquer outra coisa. Dizem que dá uns bugs lá de tantas vezes que as pessoas atacam com a aura do Tapu Lele e a skill dele, né? O Lapras, nossa, esse é o meu Pokémon preferido e ele é fraco, não serve pra nada. Tarqual também não serve pra nada e Slivion não serve pra nada. Bom, senhores, está aí, vídeo de 1 hora, vai dar uns 25 GB. Quem gostou, se inscreve no meu canal. Eu vou dividir isso aqui em 3 instâncias, né? Vou colocar vou dividir em 4 instâncias.